Ok, então falávamos aí do Kant, né? Então, depois de Kant, vem esse Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que foi reitor da universidade e um excepcional filósofo. Na biblioteca da Faculdade de Teologia da Este, em São Leopoldo, lá tem a História da Filosofia, com 3 volumes do Hegel. É fantástico. Como também existe lá uma obra da História da Filosofia do Nietzsche. Nietzsche também era o cara, mas ele é de outra época, né? Nietzsche não vamos entrar nele aqui agora. Vamos falar do Hegel. O Hegel, então, ele está analisando o seguinte. Veja lá. Como Kant tinha dito que a gente não consegue perceber as coisas tais quais elas são, e sim apenas a aparência da coisa que se nos chega, o Hegel parte disso e diz assim, olha, mas tem uma coisa. Para que a gente conheça alguma coisa, é necessário haver uma relação do sujeito com o objeto. Porque, na medida em que o sujeito veja o livro, por exemplo, veja um livro qualquer, esse livro, ele é absorvido, ele retorna para mim da minha consciência. Essa consciência já não é mais o livro, ele é a minha consciência sobre o livro. Essa consciência sobre o livro indica que houve uma modificação, não apenas objeto, porque não tem objeto em si, né? Eu tenho objeto conscientizado, tomado ciência dele. Então essa relação é que se faz como relação de conhecimento processual. Eu olho para o livro, eu conheço, e esse livro, o conteúdo vai me modificando. Então existe uma relação, um movimento que estabelece o conhecimento, né? Isso aí é a tal da dialética. A dialética é a capacidade de, por polos alternados, sujeito e objeto, né? Polos alternados, se estabelecer um movimento cíclico de transformação. Veja, o livro conhecido não é o mesmo livro de antes. Antes ele é um livro desconhecido. Ele se torna conhecido e apropriado. Então, também o livro se modifica pelo conhecimento do sujeito. Essa questão da dialética é fundamental para o pensamento de Hegel. Porque a possibilidade do indivíduo, do sujeito, né, relacionar-se com os objetos é uma das bases para o estabelecimento do direito. Do direito. Por que do direito? Porque o sujeito se torna proprietário. E na medida em que ele se torna proprietário de coisas, essas coisas interagem com o sujeito. Nesta interação se dá o fato proprietário. A pessoa isso aí é muito profundo. Toda a base da filosofia do direito civil, né? Como é que uma pessoa pode ser proprietária de coisas? Para Hegel, a propriedade estaria porque o indivíduo pensando sujeito, ele se apropria da coisa e a toma como sua. Ela passa a fazer parte do patrimônio do sujeito. Então, existe uma relação filosófica entre o sujeito e a propriedade, porque a propriedade torna-se parte dele. Resistência, como disse Locke, né? Resistência, coisa extensiva. A propriedade, vamos supor, de terra, a propriedade de qualquer coisa, torna-se resistência, coisa. O sujeito, ele se amplia por meio da propriedade. A propriedade passa a fazer parte dele.
É por isso que se você chegar e começar a discutir propriedade com alguém, a pessoa vai achar que você está querendo cortar a mão dele. A propriedade faz parte da pessoa, né? Faz parte. Ele não consegue ver a coisa como uma coisa separada. A coisa está dentro do seu domínio de sujeição. Sujeição, sujeito, né? O ser humano torna sujeitas as coisas a ele. Nessa filosofia de Hegel aí, é que aí então Hegel fundamenta também a filosofia do direito. Do direito. Veja, sujeito à apropriação das coisas, apropriação, a capacidade de alienação. Se a coisa entrou no domínio da pessoa, para que eu possa me desfazer desse domínio, eu posso alienar, eu posso romper essa relação sujeito-coisa, né, sujeito-objeto, para aliená-la. Daí o direito de compra e venda. Eu compro, eu torno a coisa dentro da minha zona de influência, zona de ser. As coisas deixam de ser nulos, res nulos, de ninguém, ela se torna minha. Esse fato, esse falar minha, transforma a coisa para o sujeito. Veja, a terra não é qualquer terra, é minha terra. Essa possibilidade de falar das coisas, de transformar a coisa, é aquilo que torna o ser humano distinto. Os animais não têm condições de fazer isso, né? O leão, por exemplo, faz xixi nas árvores para marcar o território, né? E vai lutar ali. Mas é diferente, o ser humano, ele, por um processo de abstração, ele amplia o seu domínio sobre as coisas. Existe um problema sério aí, né, filosófico, mas não vou entrar nessa questão aí agora, porque primeiro tem que falar da obra de Hegel, né, os princípios da filosofia do direito. Existem obras aí traduzidas em português, dessa obra de Hegel e tal, né. Veja, não tem por que falar mal dessas obras aí. Entre mentes, se você gostou desse assunto e quer ter uma obra que vale a pena, Princípio de la Filosofía del Derecho, do Hegel, né? E ali, tradução e notas de Howard Ferrari e comentários de diversos autores. Esta obra foi publicada pelo editorial da Universidade Nacional de Cuyo e conta com 655 páginas. As obras em português aí, como só fazem a tradução da obra de Hegel, vão ter 100 páginas, 80 páginas, né? É pouco. Então veja lá, esta obra aqui, né, é simplesmente fantástica, né? Você vai ter, por exemplo, aqui na apresentação, vou dar um exemplo aqui, né? Opa, tem ali as observações, as coisas que eu escrevo nos livros, eu sou assim. Então, por exemplo, ali tem um título, vamos ver se eu consigo mostrar ali qual é o título. Opa, virando para cá aqui, né? Da ilegalidade del ilegalidade do suicídio, né? O Hegel vai trabalhar no direito civil também a questão de todos os temas, né, no princípio de filosofia do direito, e vai colocar uma série de discussões ali. Para quem está estudando direito civil, né, essa obra aqui é fundamental. Antes de você entender até o direito civil, você vai ver que todos os autores estão presos ao que lecionou Hegel. Todos, os brasileiros, todos, né, portugueses, toda a tradição do direito romano-germânico, todo está preso em Hegel. É a mesma coisa. Por exemplo, a autonomia da vontade. É pela vontade do sujeito que ele se torna proprietário. Se você não tiver a declaração de vontade, né, você não consegue... o negócio jurídico não está perfeccionalizado se não houver a declaratória de vontade. A vontade estabelece a disposição do sujeito de tornar-se proprietário. Princípios da filosofia
do direito de Hegel. É obra fundamental e ela responde à questão da dialética hegeliana. A propriedade, a assunção da propriedade permite com que você distinga o sujeito das coisas, e as coisas passam a fazer parte do patrimônio do sujeito. É por isso que todo direito vai estar baseado nesta mesma forma de aproximação temática. Você pode pegar Washington, Barros Monteiro, Silvio Rodrigues, qualquer um. A base é a mesma. Eu tenho um pouquinho mais de tempo aí para terminar esse vídeo. Deixe-me então falar sobre o problema que a filosofia de Hegel tem aí, né? Veja bem, diz lá que o sujeito se apropria da propriedade, né? O sujeito estabelece com a propriedade uma certa relação, uma relação dialética, né? Mas o problema aí está é que, na verdade, essa relação entre sujeito e objeto é uma relação mitológica, né? Uma relação ideal, é uma relação de abstração, porque a única relação real, concreta que existe é entre sujeito e sujeito. Porque você não consegue fazer uma relação de domínio, por exemplo, entre sujeito e a coisa não fala. A coisa, ela é simplesmente apropriada pelo sujeito, mas não é o sujeito que estabelece a relação com o objeto, são entre sujeitos que estabelecem. Então, por exemplo, quando o sujeito vai e se apropria de uma terra, uma fazenda, o que significa aquilo? Lá ele tem uma tabuleta na entrada dizendo proibida a entrada. Todos os outros sujeitos têm que respeitar esse direito de propriedade dele. Essa que é a relação de propriedade. Você respeita o direito do outro. Agora, o problema é quando a sociedade não entende esse direito e não mais o aceita. Esse não é, na verdade, um problema. É uma situação bem possível, onde se tem um universo de desigualdade muito grande. Por que a pessoa que não tem propriedade tem que respeitar a propriedade do outro? Porque, mas porque ele trabalhou e comprou. Não. Veja bem, essa é uma ilusão. Você acha que você vai ter as coisas por causa do trabalho? Não, você tem porque a sociedade produz, que o trabalho de todos produziu algumas coisas e você conseguiu se apropriar dessas coisas, né? E aí você coloca, daí cerca aquelas coisas e fala para os outros sujeitos ali, ó, vocês não metam a mão nesse troço aqui que é meu. Esta relação entre sujeitos distintos é que estabelece as relações de propriedade. E ali começa o grande problema, porque são relações não entre sujeito e objeto, é relação pessoal entre pessoas, entre si, né? E aí também é por isso que a pessoa vai dizer que alguém mexer na minha fazenda, por exemplo, é como se cortar um braço meu. Por que a pessoa diz isso? Porque ela não respeita mais os direitos dos outros, né? O direito que os outros têm aos recursos da vida, né? Então, é um absurdo, por exemplo, a gente ter aí, no Brasil, né, um movimento de pessoas sem terra. É porque algumas partes, ela pequena população, se apropriou da terra, colocou as tabuletas, proibido de entrar, ninguém pode entrar, senão mete o fumo, e a outra parcela fica alijada de tal propriedade, né? Bom, daqui então agora nós começamos filosofia do direito, e nós vamos voltar aqui agora para discutir também a filosofia e a dialética em Marx. Bueno?